Bom, e nós voltamos na cidade de Iturvo, dessa vez para conversar com o delegado Bruno. Por quê? Deu uma repercussão muito grande a matéria que nós fizemos envolvendo o caso do William Possamay e da Vanessa. Vanessa, a menina que foi agredida, e postou nas redes sociais, em todas as redes sociais, a marca da agressão e falando que tinha sido agredido pelo ex-namorado e tal. A repercussão foi muito grande, até mesmo porque hoje, a nível nacional, em qualquer lugar que você fala em agressão da mulher, há uma repercussão, uma comoção muito grande devido à campanha que está sendo feita em todo o Brasil e devido também a muitos casos que a gente sabe de mulheres que registram queixa, de mulheres que falam que estão sendo agredidas e que infelizmente a lei não protege elas e depois de um tempo o cara vai e acaba executando, matando. A gente cansou de ver essa questão. Mas o doutor Bruno, ele tomou todas as atitudes. Nós postamos essa matéria na rede social, ela deu uma repercussão, parece que 90 mil pessoas que acabaram acessando e vendo a matéria, que não é um grande número, é normal esse número aqui para a região, mas o doutor Bruno, até antes de eu conversar com ele, mandou uma nota de esclarecimento da delegacia, que nós postamos também no mesmo canal, fazendo a explicação. Só que algumas pessoas acabaram, de alguma forma, se excedendo, fazendo comentários pessoais, que nós também não concordamos. Nós queremos falar sobre o fato, sobre a ocorrência e sobre o caso. Os profissionais, tanto que eu falei na televisão, na última matéria, que o advogado de defesa, obviamente, que ele vai defender o cliente dele, ele foi contratado para isso. Mas, doutor Bruno, vim aqui novamente a Turvo, cidadezinha bem afastada, digo por sinal, pouco longe ali de Criciúma, da nossa terra, mas nós viemos aqui ouvir o senhor sobre esse caso polêmico. O senhor é um delegado novo aqui em Turvo e já pega um caso que é de comoção de toda a população. Boa tarde. Boa tarde. Eu assumi as minhas funções aqui como titular da Delegacia de Comarca de Turvo no dia 12 de fevereiro deste ano. Já atuo como delegado de polícia há aproximadamente 7 anos no estado. Já percorri algumas regiões aqui, inclusive a região de Criciúma, na Delegacia de Ordenança. E a respeito do fato aí envolvendo a violência doméstica ocorrida com o morador de Turvo e a namorada, a ex-namorada dele, é importante ressaltar para a população que nos assiste aí que talvez a repercussão que gerou o caso e toda a forma com que a dinâmica dos fatos foram realizadas pode ter gerado um questionamento de que será que a polícia atuou realmente? Será que pela condição do rapaz a polícia teria de alguma forma beneficiado ele? Ou se a polícia fez realmente seu papel? Eu digo que fez sim, tá? Nós cumprimos exatamente a lei, conforme ela determina. A vítima está legalmente protegida pela legislação, tá? A Lei 11.340 de 2006. E por que o autor não foi preso? Que todo mundo vem questionando, né? Vem questionando, até criticando, né, a nossa postura adotada. Bem, primeiramente, na maioria dos casos, né, o juiz ou o delegado, representando o juiz, defere essas medidas protetivas de urgência. Tá? Essas medidas, na maioria das vezes, têm como condição o afastamento do agressor do lar da vítima, a proibição de aproximação do agressor perante a vítima e seus familiares. Geralmente o juiz estipula uma distância, e a proibição da comunicação, de que o agressor mantenha qualquer forma de contato com a vítima e com seus familiares. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem, né, desde 2006 com essa progressão de condições cautelares ao agressor dos fatos, enquanto ele está sendo investigado, certo? Então, antigamente, a vítima vinha na delegacia, registrava o boletim de ocorrência, era feito um termo substanciado, eles iam realizar uma audiência e, posteriormente, a vítima saía da delegacia sem qualquer salvaguarda de que, caso ela viesse novamente a ser ofendida, o autor não poderia ser preso. Nesse caso, não. Mudou depois de 2006.
No caso em específico, ela foi atendida, já vinha sendo atendida pela delegacia de Araranguá, desde o dia 21 de março, quando ela procurou. Foi feito o exame de corpo de delito, ela prestou declarações. Quando eu tomei conhecimento oficial dos fatos, no dia 27 de março, eu chamei, eu tive a conduta de chamá-la até aqui, prestou novos esclarecimentos, eu orientei ela, inclusive estava acompanhada do pai, que orientei ambos para que não se aproximassem, fizessem qualquer tipo de bloqueio contra o agressor. Pedi medidas protetivas de urgência à autoridade judiciária, que foi deferida, a pedido dela, obviamente. Eu deixei essa opção para ela, ela solicitou as medidas e nós fizemos. E, posteriormente, no dia seguinte, chamei o agressor. Ele não estava foragido, como foi equivocadamente veiculado em alguns meios de comunicação. Nós encontramos ele no primeiro endereço que nós fomos, que estava na casa dele. Conversei com ele, falei que se ele não se apresentasse, ele ia ser preso, até porque tinha uma medida, e compareceu. Não tem histórico recente criminal referente à violência doméstica, está cumprindo todos os termos e foi muito bem cientificado a respeito das medidas que lhe foram impostas. E sendo orientado de que a qualquer momento ele pode ser preso se houver o descumprimento, que agora até o momento não teve, porque a vítima não procurou a polícia, que está toda informada a respeito dessas medidas. Doutor, o advogado dele, dando entrevista para a gente, deixou claro que antes dele se apresentar, conversou com o senhor para saber se havia um mandado de prisão contra o William. Isso realmente aconteceu? Aconteceu em partes. Eu fui primeiramente na casa do William, falei com o William, já de posse da medida protetiva. O advogado tinha acabado, o oficial já estava em contato com ele. E, posteriormente, eu já o intimei na residência dele para comparecer à delegacia, já sabendo que, de posse da medida deferida, eu não poderia, a lei me impediria de efetuar a prisão dele, tá? Então, quando o advogado trouxe ele até a delegacia, ele me perguntou se tinha mandado. Eu falei, não tem mandado, já tem a medida protetiva que ele assinou e é incabível a prisão nesses casos. Na verdade também, né, doutor, vamos falar, a gente sabe disso, eu convivo com polícia há muito tempo, que é natural também, muitas vezes, o advogado conversar com o delegado quando é um caso de repercussão, até a forma de entregar, a hora de entregar, o que vai acontecer sempre, existe um bate-papo antes, né? Nesse tipo de caso de crime não existe nenhum tipo de negociação, como ele falou, tá? Eu simplesmente apliquei a lei. É diferente de um sequestro, quando você tem uma vítima em cárcere, que aí realmente vai uma polícia especializada para fazer uma negociação. Mas não existiu em nenhum momento esse tipo de acordo. Já tinha medida, ele foi apresentado. E é importante ressaltar também que, explicando agora por que não poderia, a lei me impediu de prender ele. Primeiramente, não foi possível a prisão em flagrante. Por quê? Porque para que ocorresse a prisão em flagrante, a vítima deveria, na noite em que ocorreram as agressões, já ter ligado para a Polícia Militar, feito o BO na delegacia, a polícia ter pego o rapaz e levado à delegacia. Aí ele estaria preso. E mesmo assim, é muito possível, e a gente vê isso na prática rotineiramente, que o juiz iria liberar ele no outro dia e aplicar as medidas protetivas. Por quê? Porque é uma medida cautelar de urgência, em que a vítima fica protegida da mesma forma, como se ele tivesse... Se ele vem a descumprir a medida, aplica-se a prisão imediatamente. Um exemplo, se ele agora tomar conhecimento que ele descumpriu a medida, a menina me ligar, nós vamos efetuar a prisão dele. Prisão preventiva, que é a prisão cautelar que ocorre durante a investigação. Também não foi cabível por quê? Primeiro, ele não tinha passagem criminal, ele não estava foragido, certo? E ele está atendendo a todos os chamados, inclusive não está se comunicando com a vítima, que já nos relatou hoje, inclusive, nós mantivemos contato com ela, que ele não tenha perturbado desde o dia das agressões. Então, cumprindo a medida, ele vai responder em liberdade e, ao final, em sendo condenado,
ele vai ser punido com as penas que o juiz entender que é cabível, certo? Que não vem ao caso falar, porque não é a minha seara, tá? Agora que fique claro, as pessoas nas redes sociais, elas têm o direito de criticar o trabalho dos profissionais, de pontuar. Eu acho que são livres para isso. Agora, não pode, a ponto de ofender as pessoas em sua honra, entendeu? Com xingamentos, tal, porque assim, é lamentável se as pessoas, se as leis não são condizentes com o que as pessoas almejam, elas têm que buscar os meios legais para tentar uma reformulação na própria lei, né? De certa forma revogar essa medida e já ser concedida decretada essa prisão, o que não é o caso. Então elas têm que buscar outros meios. Nós somos aplicadores da lei, nós estamos adstritos à lei, temos que cumprir a lei. Nós não podemos fugir dela, sob pena de eu até me responsabilizar por isso. Agora, doutor, vamos relembrar um pouco o fato. O senhor ouviu os dois lados, né? Colheu os depoimentos, eu sei que é segredo de justiça, nós respeitamos isso, obviamente, mas eu queria que o senhor, num breve relato, falasse como é que decorreu esse fato. Porque eu ouvi a parte do advogado de defesa do rapaz. Obviamente que o advogado de defesa deu a versão da defesa. E eu quero ouvir a pessoa neutra nesse caso, que no caso é o delegado. Como é que transcorreu, pelos depoimentos, esse fato? Veja bem, a investigação ela corre legalmente por sigilo, porque como envolveu a intimidade da vítima, embora ela tenha exposto as fotos delas em rede social, a gente, por lei, fica determinado a preservar a intimidade dela, né? Como já foi salientado para ela logo na primeira vez que ela teve contato comigo aqui na delegacia. Eu chamei ela no dia, ela me relatou as agressões, já estava um pouco inchada ainda. As agressões foram graves. Ele alegou aquilo lá, que ele deu 2 tapas no rosto dela. Foram, de certa forma, tapas muito violentos, tá? Então, assim, nós estamos dependendo do exame de corpo de delito para verificar se, além dos tapas, ele também efetuou socos no rosto dela. Ele nega, né? Aí nós estamos verificando ainda. E existem também provas documentais aqui de que, posteriormente, logo depois dos fatos, quando ele tomou conhecimento que ela procurou a polícia, ele, de certa forma, tentou mediar a situação, né? Tentando, inclusive, segundo ela, expor ela mais ainda nos meios sociais, e nós estamos averiguando isso também, tá? Ainda não temos... Precisamos nos cercar de mais provas em relação a isso, quanto às lesões. É indiscutível, né, que ele vai ser punido por conta disso. Ele mesmo confessou os fatos aqui para mim, de uma maneira mais branda, mas confessou e vai ser punido por isso. Quanto às ameaças, nós estamos averiguando ainda. Ele é punido em qual artigo? Vamos supor que o senhor encerrasse hoje o inquérito. Qual artigo? Atualmente, hoje, se eu encerrasse hoje, com base nas provas que eu tenho atualmente agora, ele seria punido por lesão corporal dolosa, indiciado por lesão corporal dolosa, tá? E, eventualmente, eu teria que analisar ainda a prova com relação às supostas ameaças. Bom, está aqui a palavra do delegado do caso. Nós viemos especialmente, novamente, a tudo para ouvir o delegado, para mostrar que há realmente, está aqui um inquérito aqui na mesa, né, em relação a esse caso. O delegado é novo aqui, a hora que ele me ligou, prontamente atendi, porque eu me coloco também no lugar da autoridade policial, que a gente sabe que a lei é essa que ele falou, né? Se está certo ou errado, não depende nem do delegado, não depende de ninguém, depende da classe política que está lá, que mude ou não essa lei. Delegado, muito obrigado por nos receber, e nós deixamos a RTV e o Linha Verdade sempre à disposição. Eu agradeço a RTV, aos ouvintes, e mais uma vez deixar claro que ela continua protegida. Nós fizemos o possível vamos fazer o possível para punir ele com o rigor que a lei determina.